No dia em que a cidade resolveu falar de mim, eu já tinha tomado minha decisão fazia tempo. A diferença é que dessa vez eu não ia baixar a cabeça. Lembro direitinho da manhã em que ele atravessou a porteira do vinhedo, sol ainda fraco, chapéu gasto na mão, as botas cheias de poeira vermelha. Tinha 26 anos e carregava no corpo um cansaço que eu reconheci na hora, porque era o mesmo que eu carreguei a vida inteira. Enquanto o povo da cidade só enxergava a diferença de idade, eu enxerguei trabalho, silêncio e respeito. E foi ali, no meio das parreiras, com cheiro de terra molhada e uva madura, que minha vida começou a mudar. Não por causa dele, mas porque, pela primeira vez em 67 anos, eu decidi não pedir permissão para existir. Olá a todos que me acompanham. Antes de mergulharmos de cabeça nesta videira de emoções que foi a minha vida, quero fazer um convite. Se você já sentiu que uma história tem o poder de nos fazer sentir vivos, de nos conectar com algo maior, então você está no lugar certo. Cada vida é como um vinhedo, com suas estações de poda, de espera e de colheita. Esta é a minha. Se você quiser acompanhar cada cacho de memórias que está prestes a ser aberto, considere se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum detalhe e me ajuda a regar este espaço com mais e mais histórias. Agora vamos ao vinho, ou melhor, ao que veio antes dele. Eu já começo dizendo o fim porque foi assim que a vida me cobrou. Aos 67 anos, dona de um vinhedo inteiro, eu fui julgada pela cidade inteira por ter aceitado trabalhar ao meu lado um rapaz de 26 anos, com as mãos cheias de calo e um olhar fundo demais para quem só enxergava a idade. E eu te pergunto, de peito aberto, você já sentiu o peso de viver décadas engolindo seco, para quando finalmente escolhe por si, virar escândalo? O ar aqui em São Romão da Serra ficou pesado, denso como a neblina que cobre os vales nas manhãs de junho. Um silêncio que gritava em cada esquina, em cada olhar torto na missa de domingo, em cada bom dia que morria antes de chegar aos meus ouvidos. Meu nome é Donatila Freitas, mas aqui neste pedaço de Minas Gerais, onde as notícias correm mais rápido que rio em época de chuva, todo mundo sempre me chamou de Donatila. Tenho hoje 67 anos bem vividos, ou melhor, bem suportados, fincada num pedaço de terra herdado de muito suor dos meus pais, numa cidade pequena onde a vida alheia é o principal tempero do almoço. Fui casada por 42 anos com Heitor, um homem que nunca levantou a mão para mim, mas que com seu silêncio, sua indiferença e seus decretos velados, me apagou aos poucos, dia após dia, me tratando como parte da mobília da casa, um bibelô na estante, útil para manter a poeira longe, mas sem vida própria. Criei 3 filhos, Cássia, Ricardo e Lucas, praticamente sozinha, equilibrando mamadeiras e podas de parreiras, noites em claro, e o cuidado com uma sogra acamada que me via mais como serviçal do que como nora. Trabalhei na roça sob o mesmo sol que queimava a pele dos homens. Fiz vinho com as próprias mãos, sentindo o cheiro doce e forte das uvas esmagadas, enquanto Heitor, sentado na varanda com seu copo de cachaça, dizia que aquilo era passatempo de mulher velha, um capricho que ele tolerava. Nos anos 70 e 80, mulher aqui não escolhia. A gente era escolhida. Aceitava. Casei cedo, com o vestido emprestado da prima e o futuro traçado por outros. Parei de estudar no antigo ginásio. Aprendi a abaixar a cabeça e a encontrar poesia nas pequenas frestas de liberdade. O perfume de uma nova safra, o vôo de um bem-te-vi, o silêncio do vinhedo ao amanhecer. O vinhedo... o vinhedo. Começou pequeno, umas parreiras tortas e teimosas atrás da casa, mas foi crescendo junto com a minha resistência silenciosa. Cada videira que eu plantava era uma raiz minha se aprofundando na terra, buscando uma força que eu não sabia que tinha. Quando o Heitor se foi, há quase 2 anos, vítima de um coração cansado de bombear a amargura, não chorei como a cidade esperava. A viúva exemplar desamparada. Não, eu chorei por mim. Chorei a juventude que não tive, as risadas que não dei, as viagens que não fiz. Chorei o que nunca vivi. Foi ali, naquele silêncio que não era mais de opressão, mas de vazio, que eu percebi que ainda estava viva, apesar de tudo. O conflito, esse que hoje me faz ser o assunto da cidade, não começou com a chegada do rapaz. Começou no silêncio que se seguiu à morte de Heitor, na solidão de almoçar diante de um prato a mais que nunca seria tocado, de ouvir da própria família,
com a melhor das intenções, que agora a senhora descansa. Descansa de quê, meu Deus? Se eu nunca vivi para mim? A verdadeira injustiça foi esse confinamento invisível, essa prisão educada chamada respeito à sua idade, respeito ao seu luto. Até o dia em que um rapaz de nome simples e história dura bateu no meu portão, pedindo serviço. Um olhar que não me atravessava como uma relíquia, como uma avó, como uma viúva. Ele me enxergou como gente. Eu resisti, claro que resisti. O fantasma de Heitor, dos vizinhos, dos meus filhos, todos eles sussurravam no meu ouvido. Planejei negar com uma desculpa qualquer. Pensei no falatório, na reputação dos meus filhos, no que o padre diria, no burburinho da feira de domingo. Mas algo dentro de mim, uma força antiga e cansada de pedir licença, se levantou. Ele trabalhou. Eu mandei. Ele me ouviu com atenção. E eu o ensinei com paciência. Ele respeitou a terra, as uvas e, principalmente, a mim. E foi nesse respeito mútuo e profissional que minha consciência, adormecida por décadas, finalmente acordou. Não foi romance de novela, como as mentes pequenas daqui gostam de pintar. Foi reconhecimento. Pela primeira vez em anos, alguém me ouvia sem me corrigir, sem me tratar como incapaz. A minha ação decisiva, a que causou todo o rebuliço, não foi a de aceitá-lo no trabalho, foi a de sustentar a minha escolha. Quando a cidade cochichou, eu não me escondi atrás das cortinas. Quando as palavras maldosas chegaram aos meus ouvidos, dizendo que eu era ridícula, uma velha sem juízo, eu apareci na rua mais ereta, com meu melhor vestido e a cabeça erguida. Continuei cuidando do meu vinhedo, assinando contratos, viajando para feiras agrícolas e vendendo meu vinho, com o meu nome, Donatila Freitas, estampado no rótulo. Quem esperava um escândalo de paixão proibida, encontrou algo muito mais desafiador para eles: a dignidade de uma mulher, que se recusava a ser invisível. Hoje, para alguns, sou a velha teimosa, para outros, a viúva alegre. Mas para mim, e para quem realmente importa, sou a mulher que não morreu por dentro. Aprendi, com a pele enrugada e a alma desperta, que a idade não apaga o desejo de viver, de produzir, de ser. A idade só assusta quem nunca teve a coragem de ser dono do próprio tempo. Minha lição, se é que tenho alguma para dar, é simples. A liberdade, mesmo que tardia, ainda é liberdade. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de decidir até quando uma mulher pode ser a senhora da sua própria história. Para entender a tempestade, é preciso conhecer a calmaria que a precedeu. Uma calmaria podre, estagnada, como água parada. Minha vida com Heitor foi essa longa calmaria. Conheci-o numa quermesse da igreja de São Romão. Eu tinha 19 anos, ele 25. Ele era considerado um bom partido, filho de um comerciante local. Tinha um futuro garantido, um jeito sério e um bigode que, na época, era sinal de respeito. Eu, filha de agricultores, via no casamento a única rota de fuga de uma vida de trabalho pesado e poucas perspectivas. Mal sabia eu que estava apenas trocando de capataz. Nosso namoro foi breve e correto. Encontros na varanda da minha casa, sob o olhar vigilante de minha mãe. Palavras poucas, promessas muitas. Heitor não era um homem de flores ou de poesias. Sua forma de afeto era prática, quase comercial. Você será uma boa esposa, Donatila. É prendada e quieta. Eu ouvia aquilo e sentia um frio na espinha, mas confundia com o nervosismo de uma noiva. Casei-me num dia quente de novembro. O vestido, como eu disse, era emprestado. O sorriso no meu rosto também. A casa para onde me mudei era grande, sólida, com móveis escuros e pesados que pareciam ter criado raízes no assoalho de madeira, assim como as regras de Heitor. Aos poucos, fui aprendendo o mapa daquele território, a hora exata de servir o café, o ponto certo da gola da sua camisa, os assuntos que eu podia comentar e os que deviam morrer antes de se tornarem palavras. Heitor não gritava. Seu poder estava no desprezo sutil, na sobrancelha arqueada, na forma como ele continuava a ler o jornal enquanto eu contava, animada, sobre uma nova muda de uva que havia conseguido. Isso é bobagem sua, Tila, ele dizia, sem tirar os olhos do papel. Temos terra para plantar o que dá dinheiro. Café, milho, uva não enche barriga de ninguém. O vinhedo começou como meu pequeno ato de rebeldia. Um canto do terreno atrás da casa, que Heitor considerava inútil. Terra fraca, ele decretou. Ali,
Eu plantei as primeiras estacas. Escondida, quase, como quem planta um segredo. Minhas mãos, acostumadas com o serviço da casa, se encheram de calos de um tipo diferente. Calos de terra, de vida. Eu conversava com as plantas. Pedia que fossem fortes, que resistissem. Eu falava com elas o que não podia falar com meu marido. A chegada dos filhos mudou a dinâmica da casa, mas não a minha posição nela. Cássia, a mais velha, nasceu com o temperamento do pai. Prática, preocupada com as aparências. Ricardo veio em seguida, com os olhos do avô comerciante, sempre calculando o valor das coisas. E por último, Lucas, o sonhador, o mais distante, que assim que pôde foi embora para a capital e raramente olhava para trás. Para Heitor, os filhos eram a prova de sua virilidade, herdeiros do seu nome. Para mim, eram a única fonte de um amor que não pedia nada em troca, embora eu sentisse que os criava para um mundo que não era o meu. Heitor nunca se interessou pelo meu trabalho com as uvas. Quando os primeiros cachos surgiram, roxos e brilhantes, ele olhou com desdém. Até que deu alguma coisa, comentou como se fosse um acaso da natureza, e não fruto do meu suor. Quando, anos depois, eu comecei a fazer pequenas quantidades de vinho, usando uma prensa antiga que comprei com o dinheiro da venda de galinhas, ele riu. Vinho de mulher, chamava, mas bebia. Nas noites frias, quando achava que eu não estava vendo, ele se servia de um copo daquele vinho que ele tanto desprezava em público. A solidão a dois é a pior das solidões. Jantávamos todas as noites à mesma mesa, eu na ponta, ele na cabeceira. O único som era o tilintar dos talheres no prato. Ele nunca perguntava como tinha sido o meu dia. E eu, depois de anos de tentativas frustradas, parei de contar. Eu me tornei uma especialista em silêncios. O silêncio da mágoa, o silêncio da resignação, o silêncio da raiva contida. E no meio de tudo isso, o silêncio esperançoso do vinhedo, que crescia e se tornava mais forte a cada ano, como um espelho da mulher que eu desejava ser. Lembro-me de um dia, eu devia ter uns 50 anos. Havia ganhado um pequeno prêmio numa feira de produtores regionais, uma medalha de bronze pelo meu vinho tinto. Cheguei em casa eufórica, com a medalhinha brilhando na mão. Mostrei a Heitor, que estava na sua poltrona de sempre. Ele pegou a medalha, olhou-a por um segundo e a colocou sobre a mesinha de canto. Não deixe isso jogado por aí para não enferrujar. Foi tudo o que disse, antes de voltar a sua atenção para a televisão. Naquela noite, eu fui até o vinhedo. A lua estava cheia, prateando as folhas das parreiras. Chorei. Chorei abraçada a uma das estacas de madeira, sentindo a seiva da planta pulsar sob a casca. Ali, eu não era a esposa de Heitor, a mãe de Cássia, Ricardo e Lucas. Eu era Donatila, a mulher que fazia a terra dar frutos. E jurei a mim mesma que, de alguma forma, um dia, aquele vinhedo me daria mais do que uvas. Me daria a mim mesma de volta. Demorou, mas esse dia estava mais perto do que eu imaginava. A morte de Heitor foi súbita. Um infarto fulminante numa tarde de domingo. Não houve tempo para despedidas, para acertos de contas, para palavras que ficaram entaladas na garganta por 42 anos. Quando o médico deu a notícia, no corredor do pequeno hospital de São Romão, a primeira coisa que senti não foi tristeza. Foi um choque, um tremor que percorreu meu corpo, como se a terra sob meus pés tivesse mudado de lugar. O velório e o enterro passaram por mim como um filme embaçado. Recebi os abraços, ouvi os meus pêsames, agradeci as palavras de conforto. Interpretei o papel da viúva de forma impecável, porque era o que todos esperavam. Cássia, minha filha, não saía do meu lado, organizando tudo com uma eficiência que beirava a frieza. Não se preocupe com nada, mãe. A senhora precisa ser forte. Ricardo cuidava da parte burocrática, dos papéis, do inventário, já com o olhar de quem mede a propriedade. Lucas veio da capital. Ficou o tempo necessário, e seu abraço tinha a distância de quem já não pertencia àquele lugar. Quando a última pessoa foi embora, e a casa finalmente mergulhou no silêncio, a realidade me atingiu. Sentei-me na poltrona de Heitor. O lugar ainda guardava o vinco do seu corpo, um cheiro fraco do seu perfume pós-barba. Eu estava livre. Livre das críticas veladas, do desprezo silencioso, da obrigação de agradar. Mas aquela liberdade tinha um gosto amargo de vazio. Era como abrir a porta de uma gaiola depois de tanto tempo e não saber para onde voar. Nos primeiros meses, seguia a rotina por inércia. Acordava cedo, preparava o café para uma pessoa só. A casa,
antes preenchida pela presença imponente e silenciosa de Heitor, agora parecia grande demais, oca. O eco dos meus próprios passos me assustava. Meus filhos me ligavam todos os dias. A preocupação deles era genuína, eu sei, mas vinha embrulhada numa camada de controle. "A senhora comeu direito, mãe?" perguntava Cássia. "Não vá se descuidar. Talvez seja melhor contratar uma pessoa para lhe fazer companhia, cozinhar." "Mãe, já pensou no que vai fazer com as terras?" questionava Ricardo. "A gente podia arrendar uma parte. Dará menos trabalho para a senhora e uma renda extra." Eles me tratavam como uma criança, ou como uma velha, uma peça frágil que precisava ser guardada com cuidado para não quebrar. A frase que eu mais ouvia era: "Agora a senhora precisa descansar. Já trabalhou demais a vida inteira." Descansar? A palavra soava como uma sentença. Descansar era sentar na varanda e ver o tempo passar, tricotando ou assistindo novela. Descansar era esperar a morte chegar. E eu, que tinha passado a vida inteira sendo silenciada, sentia uma urgência desesperada de viver, de fazer barulho, mesmo que fosse só para mim. A salvação, mais uma vez, veio do vinhedo. Enquanto a casa me sufocava com memórias e solidão, a terra me chamava. Calcei minhas botas velhas, coloquei meu chapéu de palha e me enfiei no meio das parreiras. O trabalho físico era uma bênção. Podar, amarrar os galhos, limpar as ervas daninhas, adubar. Cada músculo dolorido no fim do dia era um lembrete de que eu estava viva, de que meu corpo ainda funcionava. Foi ali, com as mãos sujas de terra e o sol queimando minha nuca, que comecei a me reencontrar. Heitor sempre havia limitado a expansão do vinhedo. Agora, não havia mais limites. Usei uma parte das economias que ele deixou, e que ele nunca soube que eu controlava, para comprar novas mudas, de uvas que eu sempre sonhei em cultivar. Merlot, Cabernet Sauvignon. Nomes que para mim soavam como poesia. Meus filhos viram aquilo como um delírio. "Mãe, a senhora vai se matar de tanto trabalhar", exclamava Cássia ao telefone. "Isso é um investimento muito alto." "A senhora tem certeza?" "Tenho, minha filha. Pela primeira vez na vida, eu tenho certeza de alguma coisa." Eu respondia com uma calma que nem eu sabia que possuía. A liberdade, antes vazia e assustadora, começou a se preencher de sentido, um sentido que brotava da terra. Eu não estava mais plantando uvas. Estava plantando meu futuro. Um futuro que, pela primeira vez, seria desenhado pelas minhas próprias mãos. O trabalho, no entanto, era pesado demais para uma mulher de 67 anos, mesmo que a vontade fosse de 20. O corpo começava a reclamar. As costas doíam, os joelhos fraquejavam. Eu precisava de ajuda, mas a ideia de ter um empregado, um homem estranho circulando pela minha propriedade, me assustava. Trazia de volta a sombra de Heitor, do controle. Mal sabia eu que a ajuda que eu precisava traria consigo uma tempestade muito maior do que a dor nas minhas costas. O vinhedo se tornou meu universo. Cada fileira de parreiras era uma rua na minha cidade particular. Cada planta, uma vizinha com quem eu conversava. Eu conhecia as manias de cada uma. Aquela ali, perto da cerca, era mais teimosa, precisava de mais água. A outra, no alto da pequena colina, pegava o sol da manhã de um jeito que deixava suas uvas mais doces. Era um diálogo mudo, de toque, de observação. Com a expansão, o trabalho triplicou. Eu acordava antes do sol, tomava meu café preto e forte na cozinha silenciosa e saía para a lida. O orvalho da manhã molhava minhas botas. O cheiro de terra úmida enchia meus pulmões. Era um batismo diário. Eu sentia a energia da terra subindo pelas minhas pernas, me dando a força que a solidão da casa me tirava. Os dias se tornaram um ritual sagrado. Havia a poda de inverno, um trabalho de precisão e paciência, onde eu decidia o futuro da planta, cortando os galhos velhos para dar força aos novos. Era uma metáfora da minha própria vida. Eu estava podando as memaras de Heitor, as mágoas, as frustrações, para que algo novo e mais forte pudesse brotar em mim. Depois, vinha a primavera, com o milagre dos brotos verdes e delicados, frágeis e cheios de promessa. Eu passava horas caminhando entre as fileiras, tocando as folhas novas, protegendo-as de formigas e fungos. O verão trazia o calor intenso e o trabalho incessante de desbaste, de tirar o excesso de folhas para que o sol beijasse os cachos em formação. Era um trabalho quente, suado, que me deixava exausta no fim do dia.
mas era uma exaustão boa, uma exaustão de quem construiu algo. Eu chegava em casa, tomava um banho demorado e jantava na varanda, olhando para o meu vinhedo, sentindo a brisa da noite. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia em paz. A terra era minha confidente. Eu contava a ela meus medos, o medo da velhice, da doença, de morrer sozinha naquela casa imensa. Contava minhas pequenas alegrias, a descoberta de um ninho de passarinho entre as folhas, a chuva que chegava na hora certa, o sabor de uma uva provada direto do cacho. As videiras, com seus troncos retorcidos e braços abertos para o céu, pareciam me ouvir, me entender. Elas também eram sobreviventes. Enfrentavam a seca, as pragas, o vento forte, e a cada ano renasciam e davam frutos. Elas me ensinavam sobre resiliência. Comecei a estudar. Comprei livros sobre viticultura, assisti a vídeos na internet. Aprendi sobre tipos de solo, sobre fermentação, sobre o envelhecimento em barris de carvalho. Montei um pequeno laboratório na antiga despensa, com medidores de açúcar e acidez. Ricardo, meu filho, quando viu aquilo, balançou a cabeça. Mãe, com todo respeito, mas a senhora está transformando o passatempo em obsessão. Não é obsessão, meu filho. É paixão. Eu corrigi. E era verdade. Eu estava apaixonada. Pela terra, pelo processo, pela possibilidade de criar algo belo e complexo a partir de um simples fruto. O antigo galpão onde Heitor guardava ferramentas velhas e tralhas foi reformado. Transformou-se em minha pequena vinícola. Comprei tanques de inox de segunda mão, uma nova prensa, mais moderna. Limpei cada canto com um esmero quase religioso. Aquele era meu templo. O cheiro de uva fermentando se tornou o perfume da minha casa, da minha vida. Mas a paixão cobrava seu preço. Um dia, ao tentar levantar um saco de adubo, senti uma pontada aguda na lombar. Fiquei travada, incapaz de me mover. Tive que me arrastar até o telefone para ligar para Cássia, que veio correndo da cidade vizinha com uma expressão que misturava preocupação e reprovação. Eu não disse, mãe. Eu não disse que a senhora ia acabar se machucando. A senhora não tem mais idade para isso. Fiquei uma semana de cama, à base de anti-inflamatórios. Olhando para o teto do meu quarto, sentia uma raiva imensa. Não de Cássia, mas da minha própria fragilidade. Meu corpo estava me traindo. A vontade era imensa, mas a carcaça já não acompanhava. Foi ali, naquela cama, sentindo-me inútil e prisioneira do meu próprio corpo, que a decisão se tornou inadiável. Eu precisava de ajuda, de um par de braços fortes, de alguém que entendesse de terra. Eu precisava de um empregado. E essa decisão, nascida da dor e da necessidade, seria o estopim de tudo o que viria a seguir. Eu só não sabia ainda que, ao abrir a porta para um ajudante, estaria também abrindo a porta para o julgamento do mundo. Era uma tarde de terça-feira, no auge de janeiro. O calor era tanto que o ar parecia tremer sobre a terra seca. O céu, de um azul desbotado, não prometia chuva. Eu estava na varanda, tentando consertar a tela de uma janela, praguejando contra a minha falta de jeito e a dor que ainda pinicava em minhas costas. Um lembrete constante da minha imprudência. O zumbido das cigarras era a trilha sonora daquele dia lento e pesado. Foi quando ouvi o barulho do portão de ferro, um ranger familiar que sempre anunciava visitas. Estranhei. Não esperava ninguém. Meus filhos costumavam telefonar antes. Com certa dificuldade, levantei-me da cadeira de vime e caminhei até a frente da casa, ajeitando o avental sujo de poeira. Parado do lado de fora, com uma mão no portão e a outra segurando a alça de uma mochila gasta, estava um rapaz. Era jovem, eu podia ver. O sol forte realçava os contornos de um rosto magro, de maxilar marcado, coberto por uma barba rala de poucos dias. A pele era queimada de sol. Os cabelos escuros estavam desgrenhados. Mas o que me prendeu a atenção foram seus olhos. Eram castanhos, mas de uma profundidade que parecia carregar mais histórias do que seus poucos anos de vida poderiam justificar. Havia neles um cansaço imenso, mas também uma centelha de determinação. Boa tarde, senhora, ele disse, a voz um pouco rouca, talvez pela sede. Desculpe o incômodo. Eu me chamo Mateu. Estou procurando serviço. Qualquer coisa. Capinar, carregar peso, consertar cerca. Eu sei lidar com a roça. Eu o analisei de cima a baixo. As roupas eram simples, puídas, mas limpas. As botas estavam cobertas de uma poeira avermelhada, indicando que ele andara muito. As mãos que seguravam o portão eram grandes,
com nós nos dedos e calos amarelados na palma. Eram mãos de quem conhecia o trabalho duro. Meu primeiro impulso, nascido de décadas de cautela e dos avisos constantes dos meus filhos, foi dizer não, inventar uma desculpa, dizer que não precisava de ninguém, que a propriedade era pequena demais. São Romão da Serra era uma cidade tranquila, mas histórias de gente de fora que se aproveitava dos mais velhos eram contadas como contos de ninar para assustar. "O senhor não é daqui, é?" perguntei, a voz mais ríspida do que eu pretendia. "Não, senhora. Sou do norte de Minas. Vim pra cá com uma promessa de emprego numa fazenda grande, mas quando cheguei, o lugar tinha sido vendido e o novo dono não quis saber de nada. Estou há alguns dias procurando alguma coisa, mas está difícil." Havia uma honestidade crua na maneira como ele falava, sem se fazer de vítima, apenas constatando um fato. Ele não baixou os olhos enquanto falava, o que me impressionou. Mantinha o olhar firme no meu, não com atrevimento, mas com uma dignidade silenciosa. "E por que bateu justo no meu portão?" Insisti, ainda na defensiva. Ele deu um leve sorriso, o primeiro que vi, e que suavizou um pouco a dureza do seu rosto. "Eu passei por aqui ontem, no fim da tarde. Vi o vinhedo. Está muito bem cuidado. Pensei que quem cuida de uma planta com tanto zelo, talvez seja uma boa pessoa." O elogio ao meu vinhedo me desarmou. Foi como se ele tivesse encontrado a chave certa para uma porta que estava enferrujada. Ele não tinha me visto como uma velha frágil e solitária. Tinha visto meu trabalho. Tinha reconhecido o meu esmero. Mesmo assim, a hesitação era um gosto amargo na boca. Pensei em Cássia, em Ricardo. Pensei em Dona Elvira da padaria, em seu Zé do armazém. O que diriam ao ver um homem jovem e desconhecido trabalhando para a viúva de Heitor? A imagem se formou na minha cabeça. Os cochichos, os olhares, as insinuações. Mateu pareceu sentir minha dúvida. Sua postura, antes ereta, cedeu um pouco. O brilho de determinação em seus olhos vacilou. "Olha, senhora, eu não quero incomodar. Se não tiver nada, eu entendo. Agradeço sua atenção." Ele se virou para ir embora, a mochila balançando nas costas, o andar arrastado de quem está no fim das forças. E foi naquele momento que algo dentro de mim se quebrou. Não sei se foi a visão daquele rapaz, tão jovem e já tão cansado da vida, ou se foi o reflexo da minha própria solidão e necessidade. Ou talvez tenha sido a lembrança da dor aguda nas minhas costas, o lembrete da minha própria finitude. Eu estava cansada, cansada de ter medo, cansada de me preocupar com o que os outros pensavam, cansada de viver dentro da gaiola que eu mesma, por obediência, ajudei a construir. "Espere!" eu disse, a voz saindo mais alta e firme do que eu esperava. Ele parou, virou-se lentamente, a surpresa estampada no rosto. Eu respirei fundo, o ar quente enchendo meus pulmões com uma coragem recém-descoberta. "Tem um quartinho nos fundos, onde guardamos as ferramentas. Tem uma cama velha e um banheiro. Você pode ficar lá por enquanto. O trabalho é de sol a sol. Paga-se por dia. Se eu gostar do seu serviço, a gente combina um salário. Se não gostar, você segue seu caminho no dia seguinte. Trato feito?" Um alívio imenso inundou o rosto de Mateu. O sorriso agora era largo, genuíno, mostrando dentes brancos e alinhados. "Trato feito, senhora. A senhora não vai se arrepender. Meu nome é Mateu." "Eu sei", respondi, abrindo o portão. "Eu sou Dona Tila, mas pode me chamar de Dona Tila." Enquanto ele entrava, eu senti um calafrio, apesar do calor. Era o pressentimento de que aquele portão rangendo não anunciava apenas a chegada de um empregado. Anunciava a chegada de uma mudança profunda, irreversível e, como eu logo descobriria, muito barulhenta. A decisão de contratar Mateu foi um ato de impulso, uma rebelião de um momento, mas no silêncio daquela noite, deitada na minha cama, o peso da realidade desabou sobre mim. O som da água caindo no chuveiro do quartinho dos fundos era um ruído estranho, uma presença masculina na minha propriedade que não era a de Heitor, e isso me assustou. O que eu tinha feito? Coloquei um completo estranho para morar a poucos metros da minha porta. Um homem jovem, forte. A voz de Cássia ecoava na minha cabeça. "A senhora enlouqueceu, mãe? E se ele for um ladrão? Um aproveitador? O medo, um companheiro antigo e fiel, sentou-se na beirada da minha cama. Levantei-me e fui até a janela da cozinha que dava para os fundos. A luz do quartinho estava acesa. Eu não conseguia ver nada, apenas a silhueta da pequena construção contra a escuridão da noite. Passei a noite em claro,
repassando a cena do portão, a conversa, o aperto de mão, cada detalhe. Eu tentava encontrar em minhas memórias algum sinal de perigo, de falsidade no olhar dele, mas não encontrava. O que eu via era cansaço e uma dignidade que me comovia. Mas seria eu uma boa juíza de caráter? Heitor me dissera por 42 anos que eu era ingênua, que não entendia o mundo, que meu lugar era cuidando da casa e das plantas. E se ele estivesse certo? A dúvida era um veneno lento. Pela manhã, quando o sol começou a clarear o céu, eu já tinha decidido. Iria dispensá-lo. Daria o dinheiro de alguns dias de trabalho. Pediria desculpas pelo mal-entendido e o mandaria embora. Era o mais sensato a fazer. O mais seguro. Era o que Heitor teria feito. Era o que meus filhos aprovariam. Vesti-me e fui para a cozinha preparar o café. O coração pesado com a tarefa desagradável que me esperava. Enquanto a água fervia, olhei pela janela. E então eu o vi. Mateu já estava de pé, ao lado da bomba d'água, sem camisa, jogando água gelada no rosto para despertar. O sol da manhã batia em suas costas largas, nos músculos definidos pelo trabalho. Não havia malícia em sua figura, apenas a simplicidade de um homem se preparando para a lida. Em seguida, ele vestiu uma camisa limpa, pegou uma enxada no galpão e, sem que eu dissesse uma única palavra, começou a capinar o mato que crescia teimosamente entre as fileiras mais novas do vinhedo. Fiquei ali, parada, com a garrafa de café na mão, observando-o. O movimento da enxada era rítmico, preciso. Ele não arrancava o mato de qualquer jeito. Tinha o cuidado de não ferir as raízes das videiras. Ele trabalhava com uma concentração e um respeito que eu raramente via. Ele não estava apenas cumprindo uma tarefa. Ele estava cuidando da terra. Naquele momento, toda a minha resolução de mandá-lo embora se desfez. O que eu vi não foi uma ameaça, mas uma ajuda que caíra do céu. O que eu vi não foi um estranho, mas alguém que, instintivamente, parecia entender a linguagem do meu vinhedo. A voz do medo se calou, e outra voz, mais antiga e mais sábia, a voz da minha intuição, falou mais alto. Dê uma chance a ele, Dona Tila. Dê uma chance a si mesma. Levei uma garrafa de café e um pão com manteiga para ele. Bom dia, eu disse, a voz ainda um pouco incerta. Ele parou de trabalhar, enxugou o suor da testa com as costas da mão e sorriu. Bom dia, Dona Tila. A noite foi boa? O sorriso era aberto, sem maldade. Foi sim. E a sua? Menti. Dormi como uma pedra. Fazia tempo que não dormia numa cama, confessou ele, pegando o pão com uma gratidão que me deixou sem jeito. Enquanto ele comia, dei as primeiras instruções. Mostrei as áreas que precisavam de mais atenção. Expliquei sobre o sistema de irrigação por gotejamento que eu mesma havia instalado. Falei sobre a praga que estava atacando as folhas de uma fileira específica. Ele ouvia tudo com uma atenção que me surpreendeu. Fazia perguntas inteligentes, que mostravam que ele não era apenas um trabalhador braçal, mas alguém que pensava sobre o que fazia. Essa terra aqui parece um pouco cansada, Dona Tila, ele comentou, pegando um punhado de terra na mão. Talvez um pouco de esterco de galinha, bem curtido, ajudasse a dar uma força para ela. Era exatamente o que eu estava planejando fazer, mas ainda não tivera forças para começar. Aquele comentário selou minha decisão. Eu não ia mandá-lo embora. Eu precisava dele. O vinhedo precisava dele. E talvez, só talvez, eu também precisasse de alguém que olhasse para a minha terra e visse não apenas trabalho, mas vida. O medo do julgamento alheio não desapareceu. Ele apenas foi colocado de lado, guardado numa gaveta. Eu sabia que a notícia se espalharia. Sabia que os telefonemas de Cássia viriam. Sabia que os olhares na rua se tornariam mais inquisidores. Mas pela primeira vez, a urgência do meu sonho, a necessidade de ver meu vinhedo florescer, era maior do que o medo do que os outros iriam dizer. Eu faria o que era preciso e lidaria com as consequências depois. Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova rotina, um ritmo ditado pelo sol e pelas necessidades da terra. Mateu era incansável. Acordava antes de mim, e quando eu saía para o vinhedo, ele já estava na lida, o som da sua enxada ou do seu facão ecoando no ar da manhã. Ele possuía uma energia que parecia inesgotável, uma força que vinha não apenas dos músculos, mas de um propósito. Nossa comunicação era, a princípio, estritamente profissional. Eu era a patroa, ele o empregado. Eu apontava o que precisava ser feito. Ele executava com eficiência e sem questionamentos.
Mateu, hoje precisamos terminar de adubar as fileiras do norte. Mateu, a cerca do fundo precisa de um reparo. E ele simplesmente respondia: sim, senhora, Dona Tila. Mas aos poucos, essa formalidade começou a se diluir. Não em palavras, mas em gestos. Eu passei a levar o almoço para nós dois comermos ali mesmo, debaixo da sombra de uma mangueira antiga que ficava na divisa da propriedade. Eu cozinhava o trivial: arroz, feijão, frango ensopado, salada da minha horta. E ele comia com um apetite de quem realmente precisava daquele alimento. Comia em silêncio, de cabeça baixa, mas no final, sempre dizia: estava muito bom, Dona Tila. Obrigado. Observei-o muito naquelas primeiras semanas. Queria entender quem era aquele rapaz. Ele era calado, mas não era soturno. Havia uma serenidade nele. Ele parecia estar em paz quando estava trabalhando com a terra. Percebi que ele tinha um conhecimento instintivo, uma sabedoria que não se aprende em livros. Ele sabia identificar o canto de cada pássaro, sabia prever a chuva pelo jeito como o vento soprava, sabia olhar para uma planta e dizer do que ela precisava. Um dia, eu o vi agachado ao lado de uma videira que estava amarelada, com as folhas murchas, apesar de receber a mesma água que as outras. Ele passava os dedos na terra ao redor da raiz, afastava as folhas com delicadeza, como um médico examinando um paciente. O que foi, Mateu? Perguntei, me aproximando. Acho que são formigas, Dona Tila, cortadeiras, mas não estão no tronco. Estão atacando por baixo, nas raízes mais finas. Ele disse, sem tirar os olhos da planta. Meu avô me ensinou uma mistura com fumo de rolo e pimenta que espanta elas sem usar veneno. Se a senhora me permitir, posso tentar. Eu hesitei por um instante. Veneno era mais rápido, mais garantido. Mas a ideia de usar algo natural, uma sabedoria antiga, me atraiu. Pode tentar, eu disse. No dia seguinte, ele preparou a tal mistura e aplicou cuidadosamente ao redor da planta doente. Em menos de uma semana, a videira começou a mostrar sinais de melhora. As folhas ganharam um verde mais vivo. Os brotos novos surgiram. Fiquei impressionada. Onde você aprendeu tudo isso? Perguntei durante o almoço. Ele demorou um pouco para responder, como se estivesse escolhendo as palavras. Com meu avô, ele era raizeiro, curandeiro, conhecia cada mato do sertão. Ele dizia que a terra fala, a gente só precisa aprender a escutar. Aquela frase ficou comigo. A terra fala. Era exatamente o que eu sentia, mas nunca soubera colocar em palavras. Naquele momento, percebi que Mateu e eu compartilhávamos a mesma fé, a mesma reverência pela terra. A barreira entre patroa e empregado começou a ruir, dando lugar a um respeito mútuo, a uma camaradagem silenciosa forjada no trabalho diário. Ele, por sua vez, também me observava. Via a minha dedicação, o meu conhecimento técnico adquirido nos livros. Via como eu media a acidez do solo, como eu controlava a fermentação do vinho com um rigor científico. Ele respeitava isso. Nossa relação se tornou uma troca. Eu entrava com a técnica, ele com a sabedoria ancestral. E o vinhedo, o nosso vinhedo, florescia com a união dessas duas forças. O trabalho se tornou mais leve, não porque havia menos a fazer, mas porque era dividido. O peso dos sacos de adubo, a monotonia da capina, a força necessária para esticar os arames das parreiras. Tudo era compartilhado. E no fim do dia, quando o sol se punha pintando o céu de laranja e roxo, nós dois olhávamos para o trabalho feito com um sentimento de orgulho. Não era mais o meu vinhedo, começava a ser o nosso. E essa pequena mudança de pronome, ainda que não dita em voz alta, era o sinal mais claro de que algo novo e poderoso estava nascendo ali, entre as fileiras de uvas. As paredes que nos separavam não caíram de uma vez, mas foram se desfazendo como torrões de terra seca na chuva. O primeiro grande temporal aconteceu numa tarde de sábado. O dia amanheceu abafado e nuvens escuras começaram a se acumular no horizonte. Eu sabia o que aquilo significava. Chuva de granizo. A maior praga para um vinhedo na fase de floração. Precisamos cobrir as mudas novas, Mateu, rápido! Gritei. E nós dois corremos contra o tempo, esticando lonas e telas de proteção sobre as plantas mais delicadas. O vento já uivava, levantando poeira e folhas secas. A chuva desabou com uma fúria repentina,
e as pedras de gelo começaram a castigar o telhado do galpão, onde nos abrigamos no último minuto. Ficamos ali, os dois, encharcados e ofegantes, ouvindo o barulho do granizo. Eu olhava para a cortina de água e gelo, o coração apertado, pensando em todo o trabalho que poderia ser perdido em minutos. Calma, Dona Tila, disse Mateu ao meu lado. A gente protegeu o que era mais importante. O que for forte vai aguentar. Sua calma me contagiou. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas observando a tempestade. Para quebrar a tensão, eu disse: uma hora dessas, um bom vinho cairia bem. Fui até a minha pequena adega no canto do galpão e peguei uma garrafa do meu melhor tinto, aquele que havia ganhado a medalha de bronze anos atrás. O vinho que Heitor havia desprezado. Peguei 2 taças, algo que eu nunca fazia. Eu sempre bebia sozinha, numa caneca esmaltada. Sentei-me numa caixa de madeira e servi. Ofereci uma taça a Mateu. Ele hesitou. Não precisa, senhora. Eu não costumo beber. Isso não é bebida. É o meu trabalho. É o nosso trabalho. Quero que você prove. Quero saber o que você acha. Insisti. Ele pegou a taça com um jeito quase reverente, as mãos grandes e calosas envolvendo o vidro com delicadeza. Ele não bebeu de uma vez. Girou o líquido na taça, como via os especialistas fazerem na televisão. Cheirou o vinho, fechando os olhos por um instante. E só então deu um pequeno gole. Seus olhos se arregalaram levemente. Nossa, é forte, mas é bom. Tem gosto de fruta escura, de terra. Fiquei surpresa. Ele, um rapaz simples, sem estudo, tinha identificado as notas do vinho com mais precisão do que muita gente que se dizia entendida. Você entende de vinho? Perguntei. Não, senhora. Nunca tinha provado um vinho assim, chique. Mas meu avô fazia um vinho de Jurubeba. O cheiro me lembra um pouco. Ele dizia que tudo que vem da terra guarda o gosto do lugar onde nasceu. Conversamos por mais de 1 hora, enquanto a chuva lá fora diminuía até se tornar um chuvisco fino. Foi a nossa primeira conversa de verdade. Ele não falou muito sobre si, mas falou sobre o avô, sobre as plantas, sobre a seca, no lugar de onde veio. E eu, pela primeira vez, falei sobre o meu sonho. Falei da minha paixão por criar vinhos, de como eu queria que o vinhedo Freitas fosse conhecido pela qualidade, não apenas pelo tamanho. Ele me ouvia com uma atenção que eu nunca recebera de Heitor, nem mesmo dos meus filhos. Ele não me olhava como uma velha com um passatempo caro. Ele me olhava como uma profissional, uma artista. Quando a chuva passou e um arco-íris se formou sobre o vale, saímos para ver os estragos. Algumas folhas rasgadas, alguns cachos perdidos, mas nada grave. As plantas mais fortes, como Mateu dissera, haviam aguentado. Naquela tarde, algo mudou entre nós. A taça de vinho compartilhada, a conversa durante a tempestade, a cumplicidade em salvar o vinhedo, tudo isso nos uniu de uma forma nova. A relação deixou de ser apenas de trabalho. Havia agora uma semente de amizade, de confidência. E foi essa mudança, essa proximidade que começava a nascer, que não passaria despercebida. São Romão da Serra tinha olhos e ouvidos em toda parte, e a história da viúva e do seu novo peão, agora compartilhando uma garrafa de vinho no galpão, seria um prato cheio para o banquete de fofocas que estava prestes a ser servido. A tempestade de granizo havia passado, mas a tempestade de maledicência estava apenas começando. A notícia de que eu tinha um jornaleiro morando e trabalhando na minha propriedade se espalhou por São Romão da Serra com a velocidade de um rastilho de pólvora. No começo, foi apenas curiosidade. Quem é o rapaz novo que trabalha para Dona Tila? Perguntavam uns aos outros no armazém. Mas a curiosidade logo deu lugar à especulação. E a especulação, à malícia. A primeira a me dar o recado, de forma indireta e venenosa, foi Dona Elvira, a dona da padaria. Fui comprar pão numa manhã de sábado, como fazia toda semana. A padaria estava cheia. Assim que entrei, as conversas paralelas diminuíram e senti os olhares sobre mim. Bom dia, Dona Tila, disse Elvira em voz alta, um sorriso que não chegava aos olhos. A senhora está com uma aparência ótima, rejuvenescida. O ar do campo faz bem, não é? Ou será a companhia, o risinho que se seguiu de algumas mulheres no canto, foi como um tapa. Fiquei sem reação por um segundo. Apenas peguei meu pão, paguei e saí, sentindo minhas bochechas queimarem. Na rua, as pessoas que antes me cumprimentavam com um bença Dona Tila,
Agora desviavam o olhar ou me davam um bom dia seco, apressado. A solidão, que antes era apenas um vazio dentro de casa, agora me acompanhava pela cidade. Tornei-me uma estranha na minha própria terra. O veneno das palavras era sutil, mas constante. Eram as pausas na conversa quando eu me aproximava, os cochichos que paravam abruptamente, os olhares que me mediam de cima a baixo, julgando minhas roupas, meu cabelo, a expressão no meu rosto. O telefone de casa, que andava silencioso, começou a tocar. Era Cássia. Mãe, a Clotilde, minha sogra, me ligou. Ela soube pela prima dela, que mora aí em São Romão, que a senhora contratou um homem para trabalhar aí e que ele está morando na propriedade. Isso é verdade, mãe? A voz dela era um misto de incredulidade e acusação. É verdade, sim, Cássia. Eu estava precisando de ajuda. O nome dele é Mateu. É um bom rapaz, muito trabalhador. Respondi, tentando manter a calma. Um bom rapaz? A senhora mal o conhece. Que idade ele tem, mãe? De onde ele veio? A senhora pegou os documentos dele? Checou os antecedentes? O interrogatório veio como uma metralhadora. Cássia, eu sei o que estou fazendo. Ele é um adulto, e eu sou outra. Mas a senhora é uma mulher sozinha, de idade. As pessoas estão comentando. Estão dizendo que não pega bem. Uma viúva com um rapaz novo, morando aí. Pelo amor de Deus, mãe, pense na nossa reputação, no nome do papai. Aquela última frase me feriu profundamente. O nome do seu pai? O seu pai que nunca se importou se eu estava feliz ou triste, contanto que o jantar estivesse na mesa? Que nome, Cássia? O nome que eu ajudei a construir com o meu silêncio e o meu suor? A conversa terminou com nós duas levantando a voz e eu desligando o telefone, algo que eu nunca tinha feito na vida. Tremi de raiva e de mágoa por 1 hora inteira. A preocupação da minha filha era um disfarce para a vergonha. Vergonha de mim. Ricardo não ligou, mas mandou uma mensagem de texto, curta e grossa. Mãe, a Cássia me contou. Tenha cuidado. Não assine nenhum papel e não coloque estranhos no testamento. O testamento. Era com isso que ele se preocupava. Com o dinheiro, com a terra. A minha felicidade, o meu bem-estar, eram secundários. Para eles, eu era a guardiã do patrimônio da família, e Mateu era uma ameaça a esse patrimônio. Eles não conseguiam enxergar a situação de outra forma. A possibilidade de eu ter encontrado um amigo, um parceiro de trabalho, alguém que me respeitasse, era absurda demais para eles. A única explicação plausível, na cabeça deles e na da cidade, era que ou eu estava sendo enganada, ou eu estava envolvida num romance ridículo e vergonhoso. Eu tentei proteger Mateu disso tudo. Ele não saía da propriedade, não tinha contato com a gente da cidade, mas era impossível. Um dia, ele foi até o pequeno vilarejo próximo para comprar fumo de rolo para a sua mistura contra formigas. Voltou diferente, mais quieto, com o olhar endurecido. Aconteceu alguma coisa, Mateu? Perguntei. Ele relutou, mas acabou contando. No armazém, o dono o tratou com uma rispidez desnecessária, e na volta, 2 homens que estavam bebendo na porta de um bar mexeram com ele. E aí, garanhão, tá gostando da vida boa com a viúva rica? Vi a humilhação e a raiva nos seus olhos. Não ligue para isso, Mateu. É gente ignorante, de mente pequena, eu disse, sentindo-me culpada por tê-lo exposto àquela situação. Eu não me importo com o que falam de mim, dona Tila, ele disse, a voz firme. Eu sei quem eu sou. O que eu não acho justo é o que estão falando da senhora. A senhora é a pessoa mais correta que eu já conheci. Não merece isso. As palavras dele, a sua defesa, me deram uma força que eu não sabia que precisava. Naquele momento, eu entendi que não estávamos mais sozinhos. Éramos nós 2 contra o mundo. E se era para enfrentar uma guerra, eu não iria me render sem lutar. A teimosia que Heitor sempre criticara em mim, a mesma teimosia que fez meu vinhedo brotar em terra fraca, estava mais viva do que nunca. Eles queriam me envergonhar? Queriam me calar? Pois eles iriam conhecer a verdadeira Dona Tila Freitas. O ultimato veio num domingo à tarde. Um carro que eu conhecia bem parou em frente à minha casa, Cássia e Ricardo. Eles não tinham ligado para avisar. Era uma visita de surpresa, uma emboscada. Meu coração afundou. Eu sabia o que estava por vir. Pedi para Mateu, que estava consertando uma treliça perto do galpão, que ficasse por lá. Eu não queria que ele presenciasse aquilo. Respirei fundo
e fui recebê-los na varanda, com um sorriso forçado nos lábios. Que surpresa boa! Menti. Entrem, vou passar um café. Não precisa, mãe. A gente não vai demorar, disse Cássia, já sentando numa das cadeiras de Vime, a bolsa no colo como um escudo. Ricardo permaneceu de pé, braços cruzados, o rosto fechado, olhando para a propriedade como se estivesse avaliando um prejuízo. O silêncio que se instalou era pesado, carregado de acusações não ditas. Fui eu que o quebrei. Então, a que devo a honra? Cássia olhou para Ricardo, que deu um leve aceno de cabeça, como se dissesse, vá em frente. Mãe, nós viemos conversar seriamente, começou Cássia, no seu tom de quem está lidando com uma criança teimosa. Essa situação com esse rapaz não pode continuar. Chegou a um ponto insustentável. Que situação, Cássia? A situação de eu ter finalmente uma ajuda para dar conta de tudo isso aqui? Retruquei, o tom já subindo um pouco. Não se faça de desentendida, interveio Ricardo, a voz ríspida. A cidade inteira está comentando. Estão transformando o nome da nossa família numa piada. A viúva e o peão. Você tem noção do quão ridículo isso soa? Ridículo, repeti, sentindo o sangue ferver. Ridículo é passar 40 anos sendo tratada como um objeto e ninguém nunca se importar. Ridículo é eu ter que dar conta de tudo isso sozinha aos 67 anos e ouvir de vocês que eu preciso descansar. Agora que eu tenho alguém que trabalha de verdade, que me respeita, isso vira um problema? O problema não é ele trabalhar, mãe. O problema é ele morar aqui, disse Cássia. É a proximidade, a intimidade, dá margem a todo tipo de falatório. Estão dizendo que a senhora deu um carro para ele? Um carro? Eu não tenho nem carro! Exclamei, incrédula com o nível do absurdo. De onde vocês tiram essas coisas? Não importa de onde a gente tira. Importa o que as pessoas estão pensando, gritou Ricardo. E se ele estiver se aproveitando da senhora? É um estranho. A gente não sabe nada sobre ele. Ele pode estar te roubando aos poucos. Pode te convencer a passar as coisas pro nome dele. A acusação me atingiu como uma pedra. A preocupação deles não era comigo, com a minha honra ou felicidade. Era com a herança, a terra, a casa, o vinhedo. Mateo era uma ameaça ao futuro deles, não ao meu presente. Levantei-me, as mãos tremendo. Fui até a beirada da varanda e olhei para o meu vinhedo. As fileiras perfeitamente alinhadas, as folhas verdes e saudáveis. O fruto do meu trabalho, e agora, do nosso trabalho. Virei-me para eles, e a mulher que viveu décadas abaixando a cabeça não existia mais. Escutem aqui, os dois, eu disse, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que nem eu sabia que possuía. Esta casa é minha. Esta terra é minha. O dinheiro que paga o salário de Mateo sai do meu bolso, do vinho que eu produzo com as minhas mãos. Por 42 anos eu vivi sob as regras do pai de vocês. Agora, eu vivo sob as minhas. E a minha regra é: quem trabalha com honestidade e me trata com respeito, fica. Quem vem na minha casa para me acusar e me desrespeitar, a porta da rua é serventia da casa. Cássia ficou de boca aberta, pálida. Ricardo ficou vermelho de raiva. A senhora está nos expulsando? Perguntou Cássia, a voz trêmula. Eu estou dizendo que esta conversa acabou. Mateo não vai embora. Ele é meu funcionário. E mais do que isso, é um amigo. Se vocês não conseguem aceitar isso, o problema é de vocês, não meu. Quando quiserem vir aqui para me visitar como filhos, para tomar um café, para saber como eu estou de verdade, serão bem-vindos. Para virem como fiscais da minha vida, não precisam se dar ao trabalho. Ricardo bufou, balançou a cabeça em negação e foi em direção ao carro. Eu não posso acreditar nisso. Ela perdeu o juízo completamente. Cássia ainda me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Havia mágoa, mas talvez também um pingo de confusão, como se estivesse vendo uma versão da mãe que ela não conhecia. A senhora vai se arrepender disso, mãe, ela disse, antes de seguir o irmão. Eu os observei partir, o carro levantando poeira na estrada de terra. Quando eles sumiram de vista, minhas pernas fraquejaram e eu tive que me apoiar no pilar de madeira da varanda. Eu não sentia alegria pela vitória. Sentia um cansaço profundo, uma tristeza imensa por ter que travar aquela batalha, justamente contra os meus. Mateo se aproximou, hesitante. Ele devia ter ouvido os gritos. Dona Tila, a senhora está bem?
Se for por minha causa, eu posso ir embora. Eu arrumo outro lugar. Eu olhei para ele, para o seu rosto preocupado, para a sua lealdade, e a certeza do que eu tinha feito se solidificou. Você não vai a lugar nenhum, Mateo, eu disse, a voz firme novamente. Este é o seu lugar agora, e nós vamos cuidar dele, juntos. Depois do confronto com meus filhos, um novo tipo de silêncio se instalou na propriedade. Não era mais o silêncio da solidão, mas o da cumplicidade. A batalha que eu travara na varanda tinha selado um pacto entre mim e Mateo. Não éramos mais apenas patroa e empregado. Éramos aliados. A curiosidade da cidade não diminuiu, mas a minha atitude em relação a ela mudou. Eu não me importava mais. A minha energia estava focada no vinhedo e em fortalecer o laço com a única pessoa que parecia estar do meu lado. E para isso, eu precisava saber quem ele era de verdade. Num fim de tarde, depois de um dia exaustivo de trabalho, sentamos na varanda para descansar. Eu com meu copo de água com limão, ele com uma caneca de café. O sol estava se pondo, e o céu era uma pintura em tons de rosa e laranja. Mateo, comecei com cuidado, você nunca fala da sua família. Você tem pais, irmãos? Ele ficou olhando para o horizonte por um longo tempo, a caneca entre as mãos. Eu pensei que ele não fosse responder, mas então ele começou a falar, a voz baixa, desembaraçando as memórias como quem desata um nó apertado. Tenho sim, senhora. Minha mãe, meu pai e 2 irmãs mais novas. Moram todos numa cidadezinha no Vale do Jequitinhonha, uma terra seca, sofrida. Meu pai trabalha na roça quando tem roça. Minha mãe faz artesanato de barro. É a vida toda assim, lutando para não faltar o de comer. Ele me contou sobre a infância, sobre como aprendeu com o avô a ler os sinais da natureza, sobre a dificuldade de estudar numa escola rural que vivia mais fechada do que aberta. Contou do sonho de ser agrônomo, um sonho que morreu antes mesmo de nascer, pela falta de dinheiro e oportunidade. Eu era bom na escola, Dona Tila. Gostava de aprender, mas quando se é o filho mais velho de uma família pobre, o estudo vira luxo. A gente tem que ir para o Cabo da Enxada cedo. A história que ele desenrolou era dura, comum a tantos outros rapazes do sertão. Aos 16 anos, ele saiu de casa pela primeira vez para trabalhar nos canaviais em São Paulo. Descreveu as condições desumanas, o trabalho de sol a sol, o dinheiro que mal dava para se manter e mandar uma pequena ajuda para a família. Depois, trabalhou em carvoarias, em construções, sempre em subempregos, sempre sendo explorado. A gente fica calejado por fora, mas por dentro vai amargando, ele disse, com uma tristeza no olhar que me partiu o coração. A gente começa a achar que não merece coisa melhor. A vinda para São Romão da Serra tinha sido uma última aposta. Um conhecido tinha lhe prometido um emprego com carteira assinada, moradia, um salário decente, numa grande fazenda de gado. Ele juntou o pouco dinheiro que tinha e veio. Ao chegar, descobriu o golpe. O conhecido havia sumido, e a promessa de emprego era uma mentira. Eu passei 2 noites dormindo na rodoviária. Comi o que consegui com o dinheiro que sobrou. Eu estava prestes a desistir, a voltar para casa derrotado mais uma vez. Foi quando eu passei por aqui e vi o seu vinhedo. Parecia um oásis no meio do deserto. Tudo tão verde, tão bem cuidado. Eu pensei, quem cuida de um lugar assim tem que ter um bom coração. Ele parou de falar e olhou para mim, e eu não estava enganado. Fiquei em silêncio, digerindo tudo o que ele me contara. Aquele rapaz, que a cidade pintava como um aproveitador, um malandro, era na verdade um sobrevivente. Um sonhador que a vida se encarregara de moer, mas que ainda assim não havia perdido a decência, a esperança. A sua história dava um novo significado à sua dedicação ao meu vinhedo. Para ele, aquele lugar não era apenas um emprego. Era um porto seguro, um lugar onde ele era tratado com dignidade pela primeira vez. E o seu sonho, Mateo, de ter um pedaço de terra? Você ainda pensa nisso? Perguntei, a voz suave. Um brilho diferente surgiu em seus olhos. Todo dia, Dona Tila. Todo santo dia. Não precisa ser grande. Um lugarzinho para eu plantar meu milho, meu feijão, umas frutas e talvez umas parreiras de uva. Um lugar para chamar de meu, para poder levar minha família para perto. Naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu não podia dar a ele um pedaço de terra, não ainda. Mas eu podia lhe dar algo tão valioso quanto conhecimento. Eu podia lhe ensinar tudo o que eu sabia, tudo o que eu havia aprendido nos livros e na prática.
Eu podia transformá-lo de um simples trabalhador braçal em um verdadeiro viticultor. Mateu, eu disse, com uma nova determinação. A partir de amanhã, você não vai ser só o meu ajudante. Você vai ser meu aprendiz. Eu vou te ensinar tudo, desde a análise do solo até a arte de engarrafar um bom vinho. E um dia, você vai ter o seu próprio vinhedo. É uma promessa. As lágrimas que surgiram nos olhos de Mateu não eram de tristeza, mas de uma emoção que ele parecia não sentir há muito tempo. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça, um sorriso tímido e grato se formando em seus lábios. Naquele pôr do sol, na varanda da minha casa, duas vidas que pareciam tão distantes se uniram por um sonho em comum. E eu senti que, ao ajudar Mateu a cultivar o seu futuro, eu estava também replantando o meu. Nossa parceria se transformou. As manhãs não começavam mais com ordens, mas com aulas práticas. Eu caminhava com Mateu pelas fileiras de parreiras, explicando os detalhes que antes passavam despercebidos. Veja esta folha, Mateu, eu dizia, apontando para uma mancha amarelada. Isso não é falta de água, é deficiência de magnésio no solo. Amanhã, vamos preparar uma adubação específica para corrigir isso. Ele absorvia tudo, como terra seca absorve a chuva. Tinha uma memória impressionante e uma capacidade de conectar a teoria com a prática que me deixava admirada. Logo, ele não estava apenas seguindo minhas instruções, mas também contribuindo com suas próprias observações e ideias. Dona Tila, eu reparei que as videiras que ficam nesta parte mais baixa do terreno estão sofrendo mais com o mofo. Acho que é porque a água da chuva empoça aqui. Se a gente fizesse umas pequenas valas de drenagem, talvez ajudasse. E ajudava. Sua intuição, somada ao meu conhecimento técnico, formava uma combinação poderosa. O vinhedo nunca esteve tão bonito, tão saudável. À noite, depois do jantar, nossa escola continuava. Eu lhe emprestava meus livros. No começo, ele lia com dificuldade, soletrando as palavras mais complexas, mas a sua vontade de aprender era tão grande que ele progredia a olhos vistos. Sentávamos na mesa da cozinha, eu com meus óculos de leitura, ele com um caderno, e eu lhe explicava os segredos da fermentação, o controle da temperatura, a importância das leveduras. Fazer vinho, Mateu, é como uma alquimia, eu dizia, animada. Você transforma uma simples fruta em algo complexo, cheio de aromas e sabores. É preciso ciência, mas também é preciso arte. É preciso sentir o vinho, entender o que ele está pedindo. A época da colheita chegou, e foi um período de trabalho intenso e de alegria contagiante. Contratamos 2 mulheres do vilarejo para ajudar, e pela primeira vez, o vinhedo se encheu de vozes e risadas. Mateu liderava o trabalho no campo, com uma autoridade natural que todos respeitavam. Ele sabia exatamente o ponto de maturação de cada cacho, o momento certo de colher. No galpão, que agora chamávamos de nossa vinícola, a mágica acontecia. O cheiro doce de uva esmagada impregnava o ar. Trabalhávamos lado a lado, controlando a temperatura dos tanques, medindo a densidade do mosto, experimentando. Ele se revelou um aluno excepcional, com um paladar apurado e uma sensibilidade rara. Uma noite, estávamos fazendo a remontagem, que é o processo de bombear o mosto de baixo para cima do tanque, para extrair mais cor e taninos da casca da uva. Era um trabalho cansativo. Tarde da noite. Estávamos os 2 exaustos, sujos de vinho. Sabe, Dona Tila, ele disse, parando por um momento para respirar. Lá de onde eu venho, a gente planta para matar a fome. A gente colhe o feijão, o milho, e a alegria é ter o que botar no prato. Eu nunca pensei que plantar e colher pudesse ser para criar. Beleza. Para criar uma coisa que dá alegria para as pessoas de outro jeito. A simplicidade e a profundidade do seu comentário me tocaram. Ele tinha entendido a essência do nosso trabalho. Não estávamos apenas produzindo uma bebida. Estávamos engarrafando a luz do sol, o sabor da terra, o esforço de um ano inteiro de dedicação. Estávamos criando poesia líquida. A safra daquele ano foi a melhor que o vinhedo Freitas já tivera. Os vinhos, ainda jovens, já mostravam um potencial incrível, um equilíbrio, uma complexidade que eu nunca conseguira atingir sozinha. Era o resultado da nossa união, da soma dos nossos saberes. Celebramos o fim da colheita com um jantar especial. Fiz um leitão assado, seu prato favorito. E abrimos uma garrafa da safra anterior, a primeira que ele provara. Brindamos. A este vinho e a todos os que virão, eu disse,
E a professora mais sabida que eu já tive. Ele completou, com um sorriso que iluminou seu rosto. Naquele momento, olhando para ele, eu tive a certeza de que a minha decisão, aquela tomada num impulso em frente ao portão, tinha sido a mais acertada da minha vida. A cidade podia continuar com seus cochichos e suas fofocas. Meus filhos podiam continuar com sua desaprovação. Nada disso importava, porque ali, no coração do meu vinhedo, eu havia encontrado mais do que um ajudante. Havia encontrado um parceiro, um aprendiz, um amigo. E juntos, estávamos transformando não apenas uvas em vinho, mas também transformando nossas próprias vidas. Enquanto a vida dentro dos limites da minha propriedade florescia, o mundo lá fora se tornava cada vez mais hostil. A melhora visível do vinhedo, a contratação de ajudantes na colheita, os rumores sobre a qualidade da nova safra, tudo isso, em vez de gerar admiração, parecia alimentar ainda mais a fogueira da maledicência em São Romão da Serra. A lógica torta da fofoca era que, se as coisas estavam indo tão bem, era porque o peão era mais esperto do que parecia e estava, de alguma forma, me manipulando para investir cada vez mais, para depois tomar tudo. O muro de gelo ao meu redor se tornou mais alto e mais espesso. Ir à cidade para resolver qualquer coisa se tornou um teste de resistência emocional. Na farmácia, a atendente que antes me chamava de Tia Tila, agora me tratava com uma formalidade fria, evitando o contato visual. No banco, o gerente me chamou para uma conversa particular para oferecer ajuda na gestão das minhas finanças. Uma clara insinuação de que eu não estava mais em pleno controle das minhas faculdades mentais. O ápice da hostilidade aconteceu na missa de domingo. Eu sempre fui uma mulher de fé, e a missa era um momento de paz para mim. Mas até mesmo a casa de Deus se tornou um lugar de julgamento. Ao entrar na igreja, senti o silêncio pesar. As pessoas abriam espaço para eu passar, não por respeito, mas como se eu carregasse uma doença contagiosa. Sentei-me no meu banco de sempre, e as mulheres que costumavam se sentar ao meu lado se moveram discretamente para o banco de trás. O sermão do Padre Inácio pareceu ser feito para mim. Ele falou sobre a decência, sobre o perigo das tentações na idade do descanso, sobre como as viúvas deviam manter o recato e a honra da memória de seus maridos. Cada palavra era uma pedra atirada na minha direção. Saí da igreja antes do fim, sentindo os olhos de toda a congregação queimando nas minhas costas. Caminhei para casa com o coração pesado, as palavras do padre ecoando na minha cabeça. Será que eu era de fato uma vergonha? A pressão era implacável, um cerco que se fechava. Amigas de uma vida inteira pararam de me visitar. Os convites para os cafés da tarde, para as festas de aniversário, simplesmente deixaram de chegar. Eu estava sendo socialmente exilada. Mateus sentia tudo isso, mesmo que eu tentasse protegê-lo. Ele via a minha tristeza quando eu voltava da rua. Ele percebia que o telefone não tocava mais com a voz de amigos, apenas com vendedores ou ligações erradas. Dona Tila, a gente não precisa deles, ele me disse um dia, me vendo desanimada na varanda. A gente tem o nosso trabalho, a nossa terra. Isso é o que importa. Ele estava certo, mas era difícil. Eu vivi a minha vida inteira naquela cidade, construí relações, fiz parte daquela comunidade. E agora, era como se tivessem apagado a minha história, reescrevendo-a como uma farsa, um conto moral sobre uma velha insensata. A solidão era a arma mais poderosa deles. Eles queriam me isolar, me fazer sentir tão sozinha e desamparada que eu cederia à pressão, mandaria Mateu embora e voltaria a ser a Dona Tila, que eles conheciam e aprovavam. A viúva quieta, inofensiva, que vivia de memórias e esperava o fim. Mas a cada olhar torto, a cada porta que se fechava, algo dentro de mim se endurecia. A tristeza começou a dar lugar a uma raiva fria, uma determinação de aço. Eles não iriam me quebrar. Eu podia ter perdido a minha comunidade, mas tinha encontrado a mim mesma, e tinha encontrado um amigo leal. E por eles, por nós, eu não iria recuar. Se eles construíram um muro de gelo ao meu redor, eu iria usar o fogo da minha paixão e do meu trabalho para derretê-lo, ou para construir meu próprio mundo, mais quente e mais verdadeiro, do lado de dentro. Houve uma noite, porém, em que a muralha de teimosia que eu construí ao redor do meu coração quase ruiu. A pressão constante, o isolamento, as palavras venenosas, tudo isso, gota a gota,
Foi enchendo um copo que eu não sabia que estava tão perto de transbordar. Aconteceu depois de um telefonema de Lucas, meu filho mais novo, o que morava na capital. Ele raramente ligava, e quando o fazia, era sempre breve, distante. Mas desta vez, sua voz estava carregada de uma emoção que eu não reconheci de imediato. Era vergonha. Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. Minha noiva, a Amanda, os pais dela querem conhecer a senhora. Mas eu queria pedir para a senhora, nesse dia, que aquele seu empregado não estivesse aí. A gente pode dizer que ele foi visitar a família. Qualquer coisa. O pedido me deixou sem ar. Lucas, o meu filho artista, o que eu sempre achei que fosse mais sensível, mais mente aberta, também tinha sido contaminado pelo veneno. Ele não queria que a família rica e sofisticada da sua noiva me visse como o resto da cidade me via. Ele tinha vergonha de mim. Você quer que eu esconda o Mateu, Lucas? Como se ele fosse algo sujo, algo vergonhoso? Perguntei, a voz falhando. Não é isso, mãe. É só para evitar mal-entendidos. A senhora sabe como as pessoas são. Sim, Lucas. Eu sei exatamente como as pessoas são. Inclusive o meu próprio filho. Desliguei o telefone. E desta vez não senti raiva. Senti uma dor profunda. Uma ferida que se abriu no lugar mais sensível da minha alma de mãe. Fui para o meu quarto, mas o sono não veio. A casa parecia zombar de mim com seus rangidos e sombras. O silêncio era acusador. Levantei-me e fui até o espelho da penteadeira, um móvel antigo de madeira escura que fora da minha mãe. Encarei meu reflexo à luz fraca do abajur, e pela primeira vez, eu me vi com os olhos deles. Vi uma mulher velha, o cabelo branco e ralo, as rugas profundas marcando o rosto como um mapa de uma vida longa e cansada, a pele do pescoço flácida, as mãos manchadas pela idade e pelo sol. Quem era aquela mulher? Era a velha ridícula de quem a cidade falava? A viúva sem juízo que meus filhos descreviam? Será que eles estavam certos? Será que a minha necessidade de companhia, de ter um projeto, de me sentir viva, tinha me cegado? Será que eu estava de fato sendo tola? A dúvida se instalou em mim como um frio que vinha de dentro. E se Mateu, apesar de toda a sua aparente bondade, estivesse mesmo me manipulando? E se a sua lealdade fosse apenas uma encenação, parte de um plano maior para se apossar de tudo? Lembrei-me dos avisos, das histórias de golpes. O medo, aquele velho conhecido, voltou com força total. Sentei-me na beirada da cama, o corpo tremendo. A solidão daquela madrugada era esmagadora. Pensei em desistir de tudo. Mandar Mateu embora, pedir desculpas aos meus filhos, vender o vinhedo e me mudar para um apartamento pequeno na cidade, perto de Cássia. Voltar a ser a dona Tila invisível, a avó que faz tricô e espera a visita dos netos. Seria mais fácil, mais pacífico. Fiquei horas naquele limbo, naquele breu da alma, onde todas as certezas se desfazem. A imagem de Heitor, do padre Inácio, dos rostos na rua, todos pareciam me acusar. E eu, naquele momento de fragilidade, acreditei neles. Senti-me culpada. Culpada por desejar mais do que o destino me reservara. Culpada por querer colher uvas quando deveria estar apenas esperando o fim. O primeiro raio de sol, pálido e tímido, entrou pela fresta da cortina. O canto de um galo, ao longe, anunciou o começo de um novo dia. O mundo lá fora continuava, indiferente à minha agonia. E com a luz, uma pequena chama de razão começou a lutar contra a escuridão da dúvida. Eu precisava tomar uma decisão. E sabia que, qualquer que fosse, ela definiria o resto da minha vida. Eu não dormi. Quando os primeiros raios de sol pintaram o céu de um lilás suave, eu me levantei da cama, sentindo o peso do mundo nas costas. A decisão estava tomada. Uma decisão amarga, covarde, mas que parecia a única saída para ter paz. Eu iria dispensar Mateu. Vesti-me mecanicamente, o corpo dolorido pela noite mal dormida. Fui para a cozinha, mas não consegui preparar o café. A ideia de ter que encará-lo, de dizer as palavras que poriam um fim em tudo o que construímos, me revirava o estômago. Eu ensaiava as frases na minha cabeça. Mateu, as coisas se complicaram. É melhor para nós dois que você siga seu caminho. Eu lhe darei um bom dinheiro para recomeçar. Cada palavra soava falsa, traiçoeira. Com o coração apertado, saí de casa e caminhei em direção ao quartinho dos fundos. O ar da manhã estava fresco, cheirando a terra molhada de orvalho. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Eu esperava encontrá-lo ali, se preparando para o dia.
Mas ele não estava. A porta do quartinho estava aberta, a cama arrumada. Um pânico gelado me percorreu. Será que ele tinha ido embora? Será que tinha ouvido minha conversa com Lucas e decidido partir para me poupar de mais problemas? Senti um misto de alívio e desespero. Se ele tivesse ido, a decisão dolorosa já teria sido tomada por mim. Mas então eu o vi. Ele não estava arrumando as malas. Estava no vinhedo, na parte mais nova, onde havíamos plantado as mudas de merlot, as mais delicadas. Ele estava agachado, de costas para mim, concentrado em seu trabalho. Aproximei-me em silêncio, sem que ele notasse minha presença. E o que vi dissipou a névoa de dúvida e medo que me consumira durante a noite. Ele não estava capinando ou fazendo um trabalho pesado. Ele estava com uma tesourinha de poda na mão e, com um cuidado infinito, quase cirúrgico, estava fazendo o desbaste dos brotos ladrões. Aqueles pequenos brotos que nascem no tronco e roubam a força da planta. Era um trabalho minucioso, que exigia paciência e um olhar atento. Ao lado dele, no chão, estava um dos meus livros de viticultura, aberto numa página que mostrava exatamente aquele processo. Ele trabalhava e, de vez em quando, consultava o livro, comparando a ilustração com a planta real. Ele não estava ali apenas cumprindo uma tarefa. Ele estava estudando, aprendendo, se aperfeiçoando. Ele estava cuidando daquelas pequenas videiras como se fossem filhas. O sol nasceu de vez por trás da serra e seus raios dourados iluminaram a cena, iluminaram as costas curvadas de Mateu, sua concentração, sua dedicação, iluminaram as folhas verdes e tenras das videiras, cheias de vida e promessa. E naquela luz, eu vi a verdade. A verdade não estava nos cochichos da cidade, nem nos medos dos meus filhos, nem na minha própria insegurança refletida no espelho. A verdade estava ali, na minha frente, naquele gesto de cuidado, naquela sede de aprender, naquela parceria silenciosa com a terra. Aquele homem não era uma ameaça, ele era uma bênção. A vergonha que senti de mim mesma, da minha fraqueza, da minha dúvida, foi imensa. Como eu pude pensar em abrir mão daquilo? Como pude sequer considerar jogar fora a coisa mais autêntica e verdadeira que me acontecera em anos? Tudo por causa do medo e da opinião de gente que não se importava comigo? Fiquei ali, observando-o por mais alguns minutos, o coração se enchendo de uma certeza inabalável. A decisão estava tomada, sim, mas não era a que eu tomara na escuridão do meu quarto. Virei as costas e voltei para casa, a postura ereta, a cabeça erguida. O peso tinha sumido dos meus ombros. Preparei o melhor café da manhã que eu fizera em muito tempo. Pão de queijo quentinho, bolo de fubá, suco de laranja fresco. Arrumei a mesa na varanda, com a toalha mais bonita que eu tinha. Quando Mateu voltou para casa, suado e com as mãos sujas de terra, ele encontrou a mesa posta. Ué, dona Tila, é alguma data especial? Ele perguntou surpreso. É sim, Mateu, respondi, com um sorriso que eu não dava há muito tempo. É o primeiro dia do resto da nossa vida. Sente-se. Hoje o café da manhã é por minha conta. Ele não entendeu direito, mas sentou-se. E enquanto comíamos em silêncio, sob o sol da manhã, eu sabia que a batalha não tinha acabado. Mas a guerra dentro de mim, sim. E eu tinha vencido. A minha decisão de seguir em frente de cabeça erguida pareceu injetar uma nova energia em tudo o que fazíamos. Mergulhamos no trabalho com um afinco renovado. Se o mundo nos fechava as portas, nós iríamos construir nosso próprio universo ali, dentro daquela propriedade, e iríamos fazer dele o melhor universo possível. A safra daquele ano, a primeira que fizemos inteiramente juntos, desde a poda até a colheita, resultou em um vinho espetacular. Eu sabia, no fundo da minha alma de vinicultora, que tínhamos algo especial nas mãos. O tinto tinha uma cor profunda, aromas complexos de frutas maduras e especiarias, e um sabor que preenchia a boca com elegância. Era, sem dúvida, o melhor vinho que já saíra daquelas terras. Mas de que adiantava ter um tesouro se ninguém sabia da sua existência? Os poucos comerciantes locais que antes compravam meu vinho agora me davam desculpas. Diziam que o estoque estava cheio. A verdade era que eles tinham medo de se associar ao meu nome, de se tornarem alvo da fofoca por tabela. A gente precisa mostrar isso pra gente de fora, dona Tila, disse Mateu um dia, depois de provarmos o vinho que envelhecia nos barris. Gente que não sabe das fofocas daqui. Gente que só vai se importar com o que está dentro da garrafa. A ideia era boa, mas parecia impossível. Como eu,
Uma senhora do interior de Minas, sem contatos, sem nome no mercado, conseguiria chegar aos grandes centros, aos restaurantes chiques, aos críticos de vinho. Foi então que me lembrei de uma revista especializada que eu assinava. Nela, havia uma seção sobre pequenos produtores, sobre tesouros escondidos do Brasil. Com uma coragem que eu não sei de onde tirei, decidi escrever uma carta. Sim, uma carta de próprio punho. Contei a história do Vinhedo Freitas, a minha história, a paixão que eu tinha por aquele lugar. Falei da nossa nova safra, da parceria com meu mestre de cultivo, como eu me referi a Mateu, e convidei o editor para uma visita, sem muita esperança. Enviei a carta junto com uma garrafa do nosso melhor vinho. Semanas se passaram. Eu já tinha esquecido o assunto, certa de que minha carta e minha garrafa tinham se perdido em alguma pilha de correspondência em São Paulo. Até que numa manhã, o telefone tocou. Era um número desconhecido, com o código da capital. Alô, falo com a senhora Donatila Freitas, disse uma voz masculina, jovem e enérgica. Meu nome é Arthur Nogueira. Sou crítico de vinhos da revista Enofilia. Recebi sua carta e... Senhora, que vinho é esse que a senhora me mandou? Eu preciso conhecer o lugar onde essa mágica acontece. Meu coração quase parou. Eu gaguejei, mal conseguindo acreditar. Agendamos a visita para a semana seguinte. A notícia caiu como uma bomba de ansiedade e euforia. Passamos os dias seguintes numa limpeza e organização frenéticas. Queríamos que tudo estivesse perfeito. Mateu cuidou do vinhedo, deixando cada fileira impecável. Eu cuidei da vinícola, limpando cada tanque, cada barril, organizando o pequeno laboratório. No dia marcado, Arthur chegou. Era um homem moderno, de uns 30 e poucos anos, com um ar de quem entendia do mundo. Ele olhou para tudo com uma curiosidade genuína. Passeamos pelo vinhedo, e ele ficou impressionado com a saúde das plantas. Apresentei Mateu como meu braço direito, e Arthur o cumprimentou com um aperto de mão firme, tratando-o com um respeito que ele nunca recebera de ninguém em São Romão. Mateu, a meu pedido, explicou sobre o solo, sobre as técnicas de cultivo orgânico que estávamos implementando. Falou com uma propriedade e uma paixão que deixaram o crítico visivelmente impressionado. Depois, fomos para a vinícola. Eu expliquei nosso processo de vinificação, a fermentação controlada, o envelhecimento nos barris de carvalho. E então, o grande momento, a degustação. Servi 3 dos nossos vinhos. O silêncio de Arthur enquanto ele provava cada um era torturante. Ele girava a taça, cheirava, provava, fazia anotações em seu caderninho. Finalmente, ele levantou os olhos e seu rosto se abriu num sorriso largo. Donatila, o que a senhora e o seu parceiro estão fazendo aqui é mais do que vinho. É poesia. É a expressão mais pura deste terroir. Eu não provo algo com tanta alma, com tanta verdade. Há muito tempo. A validação vinda de um especialista, de alguém de fora, foi como um bálsamo para todas as feridas que a hostilidade da cidade tinha aberto. Naquele momento, não éramos a velha ridícula e o peão aproveitador. Éramos 2 produtores de vinho, orgulhosos do nosso trabalho. Arthur foi embora no fim da tarde, prometendo um artigo de página inteira na próxima edição da revista. Ele também pediu para levar algumas garrafas, dizendo que iria apresentá-las a alguns dos melhores restaurantes de São Paulo. Quando o carro dele sumiu na estrada, eu e Mateu nos olhamos. Não precisamos dizer nada. Apenas nos abraçamos, um abraço desajeitado, de 2 amigos que tinham acabado de ganhar uma batalha importante. A janela para o mundo, que parecia tão distante e inalcançável, tinha acabado de se abrir, e a luz que entrava por ela era forte e promissora. Há 1 mês depois, a revista chegou pelo correio. Corri para dentro de casa, as mãos tremendo, e abri no artigo. A foto de página inteira era do meu vinhedo ao amanhecer. Uma imagem linda, quase etérea, e o título era A Dama e o Alquimista, o segredo do vinho mais emocionante de Minas Gerais. Li o artigo em voz alta para Mateu, a voz embargada de emoção. Arthur Nogueira não poupou elogios. Ele descreveu minha história de resiliência, a paixão que movia cada etapa do processo. E falou de Mateu não como um simples empregado, mas como um jovem talento com uma sabedoria ancestral da terra, um alquimista que, em parceria comigo, elevou os vinhos a um novo patamar de qualidade. O artigo terminava dizendo que o Vinhedo Freitas era a prova de que os melhores vinhos são feitos com mais do que uvas.
São feitos com alma. O efeito foi imediato. O telefone, que andava mudo, não parava de tocar. Eram donos de restaurantes, de empórios finos, de adegas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Todos querendo comprar nosso vinho. Em menos de uma semana, vendemos toda a produção daquela safra, e com pedidos já agendados para a próxima. O dinheiro entrou na minha conta, uma quantia que eu nunca imaginei ter. A primeira coisa que fiz foi dar a Matteo um salário digno, retroativo a todo o tempo que ele estava comigo, e mais um bônus generoso pela safra vendida. Ele tentou recusar, dizendo que era muito. Não é muito, Matteo. É o justo. Isso é tão seu quanto meu, eu disse, e não aceitei discussão. Com o restante, comecei a investir na propriedade. Comprei mais barris de carvalho importados da França. Adquiri um pequeno trator para facilitar o trabalho pesado. Modernizei o sistema de irrigação. O Vinhedo Freitas estava se transformando numa pequena empresa, séria e próspera. A notícia do nosso sucesso, claro, chegou a São Romão da Serra. A revista apareceu na única banca de jornais da cidade e se esgotou em um dia. As pessoas liam e não acreditavam. Como aquela velha teimosa, que era motivo de piada, podia estar sendo elogiada na capital. Como aquele peão forasteiro podia ser um talento. A reação da cidade foi um misto de inveja e confusão. Alguns, os mais sensatos, começaram a me olhar com um novo respeito. O sucesso era um argumento que eles não podiam contestar. Dona Elvira, da padaria, um dia, me parou na rua. Parabéns, hein, Dona Tila? Fiquei sabendo do seu sucesso. Quem diria? O tom ainda tinha um quê de ironia, mas era uma mudança. Mas a reação que eu mais esperava, e temia, era a dos meus filhos. Cássia foi a primeira a ligar. Mãe, eu li a reportagem. A vizinha da minha sogra comprou a revista e me mostrou. Eu não sabia que as coisas estavam tão sérias assim. Esse negócio do vinho. Parabéns. Havia um orgulho genuíno em sua voz, mas também um tom de desculpa, de quem percebe que julgou mal. Ricardo, como sempre, foi mais direto e focado no resultado financeiro. Mãe, fiquei sabendo que a senhora vendeu toda a produção. Que notícia excelente. Isso valoriza muito a propriedade. A gente precisa conversar sobre registrar a marca, pensar em expandir. De repente, meu passatempo tinha virado um excelente negócio. Eu os ouvi com uma calma distante. A validação deles, que antes era tudo o que eu queria, agora parecia menos importante. Eu não precisava mais da aprovação deles. Eu tinha a minha própria. Convidei-os para um almoço no domingo seguinte. Queria que eles vissem as mudanças, que entendessem o que eu estava construindo. Eles vieram. E pela primeira vez, olharam para o vinhedo não como um quintal, mas como uma empresa. Olharam para Matteo não como uma ameaça, mas como a peça fundamental do sucesso. Ricardo até tentou conversar com Matteo sobre negócios, sobre produtividade. Matteo respondeu com educação e conhecimento, deixando meu filho impressionado. Cássia, por sua vez, observava a dinâmica entre mim e Matteo, a forma como nos completávamos nas frases, como tomávamos as decisões em conjunto. E no seu olhar, eu vi a compreensão nascendo. Ela finalmente entendeu que a nossa relação não era sobre romance ou interesse, mas sobre parceria e respeito. O almoço foi cordial, quase pacífico. Não falamos sobre as discussões do passado. Não era preciso. A prova do meu acerto estava ali, na mesa farta, no vinho de qualidade que bebíamos, na prosperidade que começava a brotar daquela terra. O sabor do sucesso não estava apenas no vinho. Estava naquela pequena e tardia vitória sobre o preconceito, sobre a desconfiança. E era um sabor doce, complexo e inesquecível. A poeira assentou. A vida encontrou um novo e agradável compasso. Os dias eram preenchidos com o trabalho que amávamos, com os planos para o futuro do vinhedo, com a satisfação de ver nosso esforço sendo reconhecido. A hostilidade da cidade se transformou numa curiosidade respeitosa. O Vinhedo Freitas virou um ponto turístico extraoficial. Aos domingos, carros diferentes paravam na estrada, e as pessoas pediam para tirar fotos das parreiras. Minha relação com os filhos encontrou um novo equilíbrio. Eles pararam de tentar controlar minha vida e passaram a admirar, ainda que à distância, a mulher que eu havia me tornado. As ligações se tornaram mais leves, mais genuínas. Cássia passou a me pedir conselhos. Ricardo, a me tratar como uma parceira de negócios. Lucas e a noiva vieram me visitar,
E eu fiz questão que Mateu almoçasse conosco. Apresentei-o como meu sócio Mateu, e o orgulho que senti ao dizer aquela palavra foi imenso. E a minha relação com Mateu aprofundou-se numa amizade sólida como os troncos das videiras mais antigas. Ele era o filho que a vida me deu na velhice, o confidente que eu nunca tive, o parceiro que sonhei em ter. E eu, para ele, era a mentora, a figura materna, a pessoa que lhe deu a primeira oportunidade real de mostrar seu valor. Num fim de tarde, sentados na varanda, depois de fecharmos mais um grande pedido de vinhos, eu toquei num assunto que vinha amadurecendo em minha mente. Mateu, comecei. Nós construímos tudo isso juntos. Não é justo que seja só meu. Eu quero formalizar a nossa sociedade. Quero que uma parte do vinhedo Freitas seja sua. No papel, legalmente. Ele ficou em silêncio, chocado. Dona Tila, eu não posso aceitar. A senhora já fez tudo por mim. Me deu um teto, um trabalho, me ensinou uma profissão. E você, Mateu, me deu algo que eu não tinha há muito tempo. Um propósito. Me deu sua lealdade, seu trabalho, sua amizade. Me ajudou a transformar um sonho velho e empoeirado em realidade. Isso não tem preço. Mas a sua parte na terra, no negócio, isso tem. E eu quero que seja sua. Discutimos por um bom tempo, mas ele viu que minha decisão era final. A gratidão em seus olhos era algo que eu guardaria para sempre na memória. Naquela mesma semana, fomos ao cartório da cidade vizinha e oficializamos tudo. Mateu, o rapaz que chegara ali a pé, com uma mochila nas costas e o desespero no olhar, era agora dono de 20% de um dos vinhedos mais promissores da região. Para celebrar, abrimos uma garrafa do nosso melhor vinho, aquele que levava o nome de Colheita Tardia. Sentamos na varanda, como em tantas outras tardes, mas aquela era diferente. O sol se punha, tingindo as nuvens de dourado. Um brinde, eu disse, levantando a taça. Ao futuro, ao futuro, ele repetiu, a voz embargada. E a senhora, Dona Tila, que me ensinou que nunca é tarde para a gente florescer. Bebemos o vinho em silêncio. Um silêncio confortável, pleno. Não era um silêncio de romance, como as mentes pequenas poderiam imaginar. Era o silêncio de duas almas que se encontraram, se reconheceram e se fortaleceram. Era o silêncio da paz conquistada, da missão cumprida. Naquele momento, eu soube que não importava o que mais a vida me reservasse. Eu já tinha vivido o suficiente para saber que a felicidade não é um destino, mas a coragem de cuidar do próprio jardim, mesmo que a colheita seja tardia. A redenção pública, o ponto final na história que a cidade inventou sobre mim, veio de forma inesperada. A prefeitura de São Romão da Serra, de olho no potencial turístico que o sucesso do meu vinhedo poderia trazer, decidiu reviver a antiga Festa da Uva, um evento que não acontecia há mais de 20 anos. E claro, eu e o vinhedo Freitas éramos os convidados de honra. Minha primeira reação foi recusar. Para que me expor novamente àquela gente? Mas Mateu me convenceu. É a nossa chance, Dona Tila, de mostrar a eles quem a gente é, não com palavras, mas com o nosso vinho. A gente não pode se esconder para sempre. Ele tinha razão. Aceitamos. Nos preparamos para o evento com o mesmo profissionalismo com que cuidávamos da nossa produção. Montamos uma barraca bonita na Praça da Matriz, com toalhas xadrez, cachos de uva de enfeite e, claro, nossas garrafas de vinho, brilhando sob a luz dos cordões de lâmpadas. A noite da festa chegou. A praça estava lotada. Eu via os rostos que antes me fuzilavam com o olhar, agora curiosos, se aproximando da nossa barraca. Meus filhos vieram, trazendo os netos. Era a primeira vez que eles participavam de algo público ao meu lado desde o começo de tudo. O prefeito, um homem político e esperto, fez um discurso e me chamou ao palco para me entregar uma placa de homenagem pelos serviços prestados ao desenvolvimento agrícola e cultural da cidade. A ironia era quase palpável. Subi ao palco sob os aplausos da multidão. Alguns, eu sabia, eram sinceros. Outros apenas seguiam o fluxo. Peguei o microfone, as mãos um pouco trêmulas. Agradeci a homenagem. E então, olhei para a multidão, para os rostos que me julgaram, me condenaram e me excluíram. E decidi que não falaria sobre mim. Esta homenagem, comecei, a voz firme ganhando força no sistema de som. Não é só minha. Um vinhedo não se faz com uma pessoa só. Ele precisa de sol, de chuva, de terra boa. E precisa de gente. Gente que entende a linguagem da terra, que não tem medo do trabalho duro,
que tem paixão no que faz. Por isso, eu quero dividir esta placa com o homem que foi o sol e a chuva que faltavam no meu vinhedo. Fiz um sinal, e Mateu, que estava tímido no canto da barraca, foi incentivado pelos meus filhos a subir ao palco. Ele subiu sem jeito, ajeitando a camisa limpa que eu o fizera comprar para a ocasião. Este é Mateu, eu disse, colocando a mão em seu ombro. Para alguns, ele pode ser um forasteiro. Para mim, ele é o melhor viticultor que eu conheço. Meu aprendiz, meu professor, meu sócio e meu amigo. O sucesso do vinhedo Freitas tem o suor e a sabedoria dele em cada gota de vinho que vocês provarem hoje. São Romão da Serra deveria ter orgulho de ter acolhido um talento como o dele. Entreguei a placa nas mãos dele. A praça ficou em silêncio por um instante. Um silêncio denso, de quem está processando, reavaliando. E então, alguém no meio da multidão começou a aplaudir. Depois outro e mais outro. Em segundos, a praça inteira estava aplaudindo. Não para mim, a viúva homenageada, mas para nós, para a parceria improvável, para a história que eles finalmente entenderam. Vi Dona Elvira da padaria aplaudindo. Vi o gerente do banco, o padre Inácio. Vi meus filhos, com os olhos brilhando de orgulho. E vi Mateu ao meu lado, segurando a placa com as mãos firmes, as mesmas mãos calosas que um dia bateram no meu portão. Um sorriso de alívio e gratidão em seu rosto. Naquele momento, eu não senti triunfo. Não senti vontade de dizer, eu não disse, senti apenas paz. A narrativa tinha sido reescrita. Não por mim, mas pelos fatos, pelo trabalho, pela qualidade do que havíamos construído. Descemos do palco e voltamos para a nossa barraca. E a fila que se formou para provar e comprar nosso vinho era a maior da festa. As pessoas vinham, provavam e me davam os parabéns. Mas o mais importante, elas cumprimentavam Mateu, apertavam sua mão, o chamavam pelo nome. Ele não era mais o peão, era Mateu, o sócio do vinhedo Freitas. A colheita finalmente tinha sido feita, e os frutos eram doces. Hoje, alguns anos se passaram desde aquela noite na praça. O vinhedo Freitas cresceu, mas não em tamanho. Cresceu em reputação. Nossos vinhos são conhecidos no Brasil inteiro, e até já exportamos algumas caixas para o exterior, mas continuamos sendo uma vinícola pequena, artesanal, porque o que nos importa não é a quantidade, mas a alma que colocamos em cada garrafa. Mateu se tornou um homem. Casou-se com uma moça boa do vilarejo, a professora da escola. Construiu sua casa num canto da propriedade que eu fiz questão de dar a ele, e há 6 meses me deu o presente mais bonito que eu poderia imaginar. Uma netinha, a quem deram o nome de Donatila, minha xará. Ser avó de coração é uma das alegrias mais puras que a vida me deu. Meus filhos são presenças constantes e bem-vindas. Cássia e Ricardo se tornaram meus melhores conselheiros nos negócios. E Lucas? Bem, Lucas e a esposa Amanda são os maiores fãs do nosso vinho. O passado foi perdoado, não esquecido. Ele serve como um lembrete de onde viemos e do quanto crescemos. Eu continuo a mesma Donatila de sempre. Acordo cedo, cuido das minhas plantas, supervisiono a vinícola. Mas agora, faço isso com uma leveza que eu não conhecia. As dores nas costas ainda vêm de vez em quando, mas a dor na alma, essa sarou por completo. Às vezes, no fim da tarde, sento-me na varanda e observo o movimento da propriedade. Vejo Mateu ensinando os segredos das videiras para um novo ajudante. Vejo sua esposa empurrando o carrinho com a pequena Tila debaixo da mangueira. Ouço as risadas das crianças. E sinto uma paz profunda. Eu não encontrei um novo amor romântico, como as fofocas previam. Eu encontrei algo muito mais precioso. Eu encontrei a mim mesma. Descobri a força que morava em mim, a capacidade de recomeçar, de lutar pelos meus sonhos, de impor respeito. Aprendi que a vida é como uma videira. Existem os invernos rigorosos do preconceito, as podas dolorosas das perdas, mas se a raiz for forte, se a gente se agarrar à terra com vontade, a primavera sempre chega, e com ela, novos brotos, novas folhas e a promessa de uma colheita farta. Minha história não é um conto de fada, é uma história de terra, de trabalho, de teimosia e de amizade. A história de uma mulher que, aos 67 anos, decidiu que seu tempo de dar frutos ainda não havia acabado e que, ao abrir a porta para um jovem de mãos calosas e olhar profundo, abriu a porta para a sua própria vida. E assim, chegamos ao fim desta jornada.
Espero que a minha história, com seus invernos e suas primaveras, tenha tocado o coração de vocês de alguma forma. Se você acredita, como eu, que nunca é tarde para colher a própria vida, que toda história merece ser contada e ouvida, então eu te peço para se juntar a esta nossa comunidade. Se inscreva no canal, deixe seu like se gostou e, mais importante, comente. Me conte o que você sentiu, o que você pensou. Cada comentário é como uma gota de chuva boa, que me ajuda a continuar cultivando este espaço. Muito obrigada por me ouvirem. Até a próxima.